E pronto, vamos a um dos momentos mais aguardados desta sessão, o último participante. O último participante é o Frederico Lucas, ele é coordenador dos Novos Povoadores. As palmas acabaram. Afinal, isto não é assim tão interessante. Isto. Já estás? Sim, já estou. Boa noite. Quero-vos pedir imensa desculpa terem estado à espera até agora para me ouvir falar. Mas, enfim, alguém tinha que sofrer. Estou a brincar. Não é fácil. Não é fácil falar sobre isto, mas vamos embora. Este é o desafio. Hoje em dia vivemos numa economia pendurada na internet, é onde temos sites como o Bien Manger, numa aldeia em França, que vende 5 milhões de euros por ano em produtos do setor alimentar. É um case study a nível europeu. E, portanto, aquilo que hoje temos é uma necessidade de presença global, uma racionalização económica, os recursos são escassos. Se pensarmos, por exemplo, que uma cantina escolar tem uma taxa de desperdício de 80%, porque só trabalha 4 horas por dia, verificamos o desperdício que existe à nossa volta e nós nem demos por isso. E qualidade de vida. O facto de vivermos com menos dinheiro não quer dizer que teremos que viver pior, podemos viver melhor. É possível viver melhor, mesmo condicionado em termos financeiros. E, portanto, os fatores que influenciam a competitividade são mais, mas vamos falar um bocadinho sobre estes. O interior está, de facto, a mudar. Não é ainda uma situação generalizada, mas com muita frequência encontramos pessoas a regressar das cidades para o interior. Esta casa, por exemplo, já é do lado espanhol, está construída a 1,10 metros de profundidade para resolver problemas térmicos. É muito fácil, quer no inverno, quer no verão, manter uma temperatura ambiente agradável dentro desta casa. Esta é a vista de dentro. Mas estamos em Portugal, e estando em Portugal, aquilo que nós temos que perceber é que armas é que nós temos. Vamos começar por falar pelo desenrascanço. Tem a ver com uma influência dos árabes e que atingiu todos os povos mediterrâneos. Se pensarmos que são exatamente os países que têm problemas com dívida, com exceção da Irlanda e da Islândia, que têm um problema de dívida ligado aos Estados Unidos, que não é o nosso, percebemos que o desenrascanço, para além de ser uma coisa boa, também é boa. Permite-nos ter problemas com o sistema bancário e daí termos que ter a capacidade de resolver os nossos próprios problemas. Em segundo lugar, a inovação, que tem a ver com a influência dos romanos, a nossa capacidade de transformar criatividade em ideias, em implementá-las. A diferença entre criatividade e inovação é exatamente isso, é que a criatividade são as ideias, a inovação é implementar essas ideias. Influência dos romanos. Depois temos o networking, influência dos celtas. Não há nenhum povo que se dê mal com Portugal. Nós temos essa enorme vantagem. Os irlandeses têm a mesma característica, com exceção dos espanhóis, com quem de vez em quando a coisa não funciona tão bem assim, mas de facto esta influência celta permite-nos ter um bom relacionamento a nível global. Nenhum país tem problemas com Portugal. E depois temos um mercado interno que é pequeno, objetivamente pequeno, somos 10 milhões, não vale a pena pensarmos que somos mais, somos 10 milhões e, portanto, somos de facto um mercado pequeno. Influência das más relações de Dom Afonso Henriques com a senhora sua mãe e da sorte que nós tivemos em os espanhóis não terem a CPCJ se não tinham institucionalizado o Afonso. Com isto, aquilo que nós podemos ser é uma aldeia de inovação a nível global. Aquilo que Portugal pode ser é uma aldeia de inovação a nível global. O lugar onde se constroem novos produtos. Se nós quisermos desenvolver um novo apontador, por exemplo, nós temos todas as condições para desenvolver esse novo apontador. Temos a capacidade depois de ir resolvendo os problemas da implementação, de converter isto e de implementar, de corrigir os problemas, de testar no mercado pequeno e depois de o trabalhar com todos os povos no sentido de criarmos um produto que seja de facto global. Quando chegar ao momento de fazer 100 milhões de apontadores, obviamente que não será em Portugal que isso irá acontecer.
Portanto, aquilo que eu defendo para Portugal é uma aldeia de inovação. A área do empreendedorismo social é uma área que nos vai surpreender nos próximos anos. Nós até agora associamos o empreendedorismo social às IPs, às organizações não lucrativas, e associamos as empresas, o empreendedorismo comercial, às empresas que não têm responsabilidade social, ou quando têm, limitam-se a um greenwashing. Essa é a revolução que vai existir, é que nós vamos juntar isto. As empresas comerciais vão deixar de ser apenas empresas comerciais, com mais ou menos greenwashing, e as empresas sociais vão deixar de ser apenas empresas sociais e, portanto, vão deixar de ser apenas empresas que não se preocupam com os seus resultados. Aquilo que nós vamos ter é a incorporação do empreendedorismo social no empreendedorismo comercial. Um exemplo, se pensarmos, por exemplo, nas empresas que fazem pavimentação de estradas, verificamos e que agregam nessa massa bituminosa os pneus velhos dos carros, verificamos que eles estão a integrar, estão a resolver um problema social à medida que também estão a fazer a sua atividade comercial normal. Quanto mais pavimentação eles fizerem, maior é o volume de pneus usados de carros que eles absorveram para essa mistura bituminosa. Isto é uma mancha de palavras. A permacultura, quando falamos de inovação, muitas vezes associamos a inovação ao setor tecnológico, mas há inovação não tecnológica. Isto é um caso que eu acompanhei em Montemor Novo, a permacultura, onde, num inverno particularmente chuvoso, não foi identificada uma poça de água. Isto significa que os recursos hídricos foram respeitados e puderam continuar o seu percurso sem ficarem estagnados em nenhuma parte deste terreno. Porquê? Porque quando foi desenhado através de key points esta estrutura de vinha, foi respeitado a estrutura que existia no subsolo de água, de linhas de água. Temos que deixar de vender os nossos produtos em bruto, em primeira gama. Nós somos conhecidos por termos uma qualidade nos produtos agrícolas muito elevada, mas nós não estamos a captar o valor da transformação. Estamos a vender castanha à tonelada, estamos a vender cereja à tonelada, em vez de vendermos bolos de mirtilo ou de cereja e compotas com agridoces, como agora é moda. Nós temos que ter a capacidade de subir na escala de valor, deixar de vender produtos em primeira gama e passarmos a vender produtos em gamas mais altas, como a segunda e terceira gama. Aqui estamos a falar de um modelo de casa. As casas são quadradas, obviamente que quando há vendavais, quando há fenómenos de intempéries, as nossas casas são prejudicadas porque elas não obedecem a toda a aerodinâmica que é normal e que nós conhecemos nos carros. Creio que na área da arquitetura vamos assistir a interessantes avanços nesse setor. Esta casa portuguesa, Casa em Movimento, tem a particularidade de estar coberta, portanto, para além de se orientar todo o dia para o sol, portanto, ela roda à medida que o sol vai rodando, tem painéis solares para que ela seja autónoma em termos de energia e, para além disso, tenha a capacidade de carregar um carro durante a noite. Isto permite que a viatura também use energia que foi captada durante o dia pela casa. Já aqui falei, não vale a pena pensarmos hoje em negócios que não tenham uma dinâmica global, porque não nos podemos restringir apenas ao mercado interno. O mercado interno é bom para teste, para testarmos novos produtos, mas não é o indicado para depois, para podermos ganhar dinheiro. Isto é em Portugal, é junto à minha casa, eu vivo em Trancoso. A minha vista não é esta porque a minha janela é mais pequena, aliás, esta não é a minha casa porque a minha janela é bastante mais pequena, mas a vista é mais ou menos esta. E fecho assim. Muito obrigado pela vossa atenção.